Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos ver aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Então, esse capítulo que vai tratar da fé, aqui no finalzinho, a última instrução aqui de um espírito protetor, foi dada em Paris em 1863, vem falar sobre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação. Então, é um sentimento que nós trazemos, todos trazemos dentro de nós, com relação ao nosso destino. Ou seja, e qual é o nosso destino? O nosso destino é caminhar, é nos aproximar de Deus, né? Isso nós estamos fadados a isso. Então, trazemos isso, não de uma forma consciente, mas isso está em germe, de alguma forma dentro de nós. E mesmo, o que é isso? É aquilo que nos move, mesmo negando, mesmo desconhecendo, mesmo com rebeldia, mesmo com todo o atraso do mundo, nós temos inato dentro de nós uma certeza íntima de que um futuro melhor nos aguarda. Mesmo desconhecendo, mesmo com rebeldia de achar que temos que nos esforçar para isso, enfim. No fundo lá, essa seria aquilo que a gente chama de centelha divina, né? Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós algo dele, né? Saímos dele. Então, algo de Deus está em nós. E é isso que faz com que, mesmo inconsciente, mesmo sem saber, nós temos gravados dentro de nós uma certeza íntima que o futuro melhor nos aguarda, né? Então, esse sentimento inato que temos, né, que o homem tem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, aqui já é um segundo ponto, ou seja, mesmo que a gente negue isso, né? Que temos que trabalhar, que temos que fazer a nossa parte, ainda que a gente demore séculos negando, né, em rebeldia, mesmo assim, inatamente nós temos ali essa centelha dentro de nós, né? A partir do momento que a gente deixa de negar ou deixa de ser rebelde, reconhece isso e começa a trabalhar, né? É a partir daí que Jesus, né? É nesse ponto que Jesus, que aquele ensinamento de Jesus faz algum sentido para nós, quando ele disse lá para os apóstolos, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele falou isso lá para os seus discípulos, naquela época, para os apóstolos, né? Por quê? Porque os discípulos, naquele momento, já não estavam mais nessa ignorância quanto à paternidade divina e quanto à destinação. Eles já não estavam mais nessa ignorância que muitas vezes nós estamos. Então, a partir do momento que a gente percebe isso, que aí vai ser a partir desse momento que a gente vai começar a trabalhar e fazer a nossa parte, né? Fazer germinar, crescer através da vontade ativa, como a gente acabou de ler. Então, a partir desse momento que a gente começa a correr atrás, aí a gente vai descobrir que temos um potencial, né, quase que divino, é a potência divina, ou seja, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós vamos ter consciência do nosso poder, né? Ou seja, desse poder que a nossa fé faz com que pode realizar prodígios tais a partir do momento que a gente reconhece a nossa paternidade, né? A paternidade em relação a nós, a paternidade divina de Deus em relação a nós e a potencialidade que Ele colocou em nós e que nós temos. Então, a partir do momento que a gente conhece isso, a gente parece que consegue fazer a coisa acontecer.
Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem a fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. E aqui a gente faz um parênteses para pensar, né, quando a gente lê nos evangelhos, por exemplo, nas curas que Jesus promoveu, né, aquelas curas que acabaram acontecendo, em quantos casos ele perguntava antes, né? Queres que eu te cure? Tu credes que eu te posso curar? Né? Então, o Cristo fazia essas perguntas. Por que ele fazia essa pergunta? Ele já sabia, obviamente, mas tudo que ele fez, né, tinha um propósito de ficar como um ensinamento para a posteridade. E tanto que ficou registrado assim nos evangelhos. Então, cada vez que ele chegou para alguém ali e perguntou: tu queres que eu te cure? Ou tu credes que eu te posso curar? Obviamente que ele já sabia a resposta. Ele já sabia, porque a gente sabe que nem todas as curas que foram efetuadas ali pelo Cristo, né? Nós sabemos que alguns casos lá foi tido ali aquele, vamos dizer, aquele benefício no momento, mas como a pessoa não mudou a conduta, o problema voltou depois, né? Não é que falhou o milagre, até porque a gente sabe que não é milagre, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma motivação e não existe prêmios ou punições, existem consequências. Então, a partir do momento que houve uma mudança ali, ainda que momentânea, né? O poder do Cristo era tal, sim, ele poderia até, eu realmente acredito que Jesus poderia até derrogar as leis da natureza para fazer um milagre, eu acredito nisso, só que ele não fez isso, né? Ele já chegou dizendo que não veio destruir a lei, embora que realmente ele talvez tivesse poder para fazer milagre mesmo, como a gente conhece, né? Prodígio. Né? Então, quando ele perguntava, credes que eu te posso curar? Tu queres que eu te cure? Ele já sabia a resposta. Ele já sabia se aquilo era um fogo de palha ou se aquele espírito realmente já estava ali no final de um resgate, no final de uma prova, já havia tirado a lição necessária e já merecia estar ali totalmente quitado com as leis de Deus, né? E, portanto, beneficiado por vamos usar o termo cura, né? Mas por que ele fazia essa pergunta? Tu credes que eu te posso curar ou tu queres que eu te cure? Para ficar registrado para nós que estamos hoje estudando, né? Para ficar registrado para toda a posteridade, que todas as curas a gente pode e deve lutar e promovê-las por nós mesmos. A pessoa que ainda não está disposta a mudar o jeito de pensar, a forma de agir, né? A pessoa que não está disposta a deixar de ser quem era e se tornar alguém diferente, melhor. A pessoa que não está disposta a mudar os maus hábitos, adquirindo novos hábitos mais salutares, essa pessoa não está preparada para a cura, né? Ela ainda não vai conseguir uma cura efetiva. Ela pode conseguir um paliativo por um período ali. Então, quando Jesus fazia essa pergunta antes de um milagre ali que era efetuado, né? Ele já sabia a resposta. Ele queria, na verdade, deixar registrado para nós que toda a cura, né, vem de nós mesmos. A gente é que tem que ter aquela vontade firme, né, que é essa vontade que a gente está vendo aqui da fé inabalável, né, aquela certeza íntima, a ponto de que coisas inacreditáveis aconteçam, né?
Então, olha, por isso que a vontade de querer, porque se a pessoa não quer, se a vontade não está firme o suficiente, não vai durar. Não vai durar. E vamos imaginar uma pessoa que está tentando lutar contra uma viciação. Qualquer viciação. Qualquer viciação. No cigarro, no álcool, numa alimentação exagerada, uma alimentação que prejudica a saúde, uma viciação, vamos dizer, no campo moral, né? A pessoa está lutando contra uma má tendência que ela tem ali de maledicência, por exemplo. A pessoa já tomou condição que ela já tomou consciência que ela tem uma inclinação para ficar falando dos outros e ela está realmente querendo mudar e tudo mais, né? Então qualquer dificuldade, seja no campo físico ou moral, no campo da viciação, qualquer comportamento que já está muito arraigado em nós e que a gente pratica ele, até como natural e mecanicamente, né? Mesmo sabendo que aquilo não faz bem, e é difícil para a gente deixar de fazer, né? De ter aquele comportamento, ou seja, aquele comportamento já se tornou vicioso para nós. Então o que acontece? A pessoa precisa querer, né? Mas o quão deve ser forte essa vontade? Porque de repente a pessoa realmente quer muito e ela consegue ficar ali, né? Ela consegue se abster por um dia, 2, 3, uma semana, qualquer vício, tá? Ela consegue ficar um mês, ela consegue ficar, sei lá, um ano. Quantas pessoas que já estão há um bom tempo e de repente, numa fraquejada, numa invigilância, né? Por qualquer motivo, uma hora lá dá uma deslizada e cai totalmente. Isso é muito comum a gente ver nas histórias das pessoas que frequentam alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Quantos são aqueles que já estão em abstinência, às vezes há anos, e aí acha que já está senhor da situação, né? Não acredita na vulnerabilidade, acha que já domina a situação, e aí um belo dia lá resolve, só um copinho agora eu consigo tomar socialmente, agora eu consigo fazer não sei o que lá socialmente. E vai lá e se permite, papum, né? O que acontece? Volta no vício tudinho, no ponto em que parou lá, não sei quantos anos atrás, né? Então, somos vulneráveis, né? Precisamos estar sempre vigilante. Então, esse querer exige de nós um autoconhecimento grande, porque senão a gente se engana mesmo. A gente acha que porque conseguiu ficar, né? E o médico falou que eu não posso comer tal coisa. A pessoa fica um mês sem, né? A pessoa fica um mês sem, sente bem, vê toda a diferença e tudo mais, tal, mas aquela vontade, ela ainda não dominou aquilo ainda domina ela. Ela conseguiu ficar um mês, mas ela ainda sente falta daquilo. De tal forma que aí o que a pessoa faz? Fala, já fiquei um mês, eu consigo, vou só um pedacinho, agora só um pouquinho não faz mal. Vai lá e o que acontece? Quando vê, já está nos maus hábitos tudo de novo. E é assim que acontece. Então, nessas questões de transformação íntima, é a mesma coisa. A gente tem que conhecer as nossas fraquezas para estar vigilante o tempo todo, a encarnação inteira e mesmo depois dela. Porque num momento de vulnerabilidade, de baixa de guarda, que a gente acha que já conseguiu, a gente é posto a teste e pode perfeitamente fracassar. Então, foram esses os casos daquelas curas que foram feitas ali pelo próprio Cristo, né? Foram feitas ali e passado um tempo depois as pessoas todas ficaram doentes de novo, já estavam com problema de novo. Por quê? Porque não foram persistentes, voltaram a pecar, como se diz, né? Na linguagem lá do Evangelho. Voltaram a cair, foram invigilantes. Ao passo que existiam aqueles outros, né? Que a fé era tamanha e o Cristo conhecia, que o Cristo nem fez nada, ele só falou, sua fé te curou, vai e não peques mais, pronto, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento do mecanismo das coisas, né? Ter esse conhecimento do mecanismo das coisas está no nosso controle.
né? É cada vez que a gente amplia o nosso conhecimento é que a gente vai ter essa condição de entender o que é essa fé. A gente nunca pode achar que somos invulneráveis. É aquilo que o Chico falava, né? Rezem, orem por mim até o último instante, porque eu posso colocar tudo a perder no último momento, né? Uma encarnação inteira ali de um trabalho magnífico tal, mas de repente no último minuto poderia pôr tudo a perder. Por quê? Por uma invigilância. Então assim somos nós. Então quando a gente descobrir que essa fé inabalável, o mecanismo das coisas, né, e conseguir não ser mais tão vulnerável assim, nós vamos nos curar, né? Nós vamos conseguir ter aquela certeza da centelha divina que nós temos ali desde, né, de forma inata, desde sempre, como a gente acabou de ler no primeiro parágrafo. Aí aqui, olha, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. Então, quando a gente deposita muita fé, né, e certeza e correr atrás das coisas aqui do mundo, né, a fé humana, né? Então a pessoa tem desejos de um futuro melhor e corre atrás e tem uma certeza, né? Projeta ali aquele futuro e persegue isso de uma maneira tal que vai atingir, né? Agora, quando a gente usa, o princípio é o mesmo para fazer acontecer com as coisas espirituais. Então, eu quero projetar um futuro glorioso em espírito, né? O que eu preciso fazer? Eu tenho que usar a mesma energia, porém em atitudes diferentes, não em coisas materiais, mas em sentimentos, né? O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, né? Isso está falando das coisas da terra, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Então, o homem de gênio, né, para as coisas da terra, estuda, trabalha, persegue e consegue, né? O homem de bem, ele falou do homem de gênio, agora vai falar do homem de bem. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas, né? Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que simplesmente são o desenvolvimento das faculdades humanas. E nesse último minuto, né, a gente que está vivendo momentos tão difíceis que a gente acha que não tem, né, enfim, as situações difíceis que estão ocorrendo lá no Oriente e que muitas vezes uma onda de pessimismo vem assolando para que a gente ache que não tem jeito, né, de que coisas piores ocorrerão. Pode ser, não sabemos, mas então o que compete a nós? É sempre ter essa fé que a gente acabou de estudar num futuro melhor, mas uma fé ativa. E como que a gente pode ter uma fé ativa de uma coisa que está tão distante de nós? Não está distante de nós, porque nós estamos todos no mesmo planeta, né? Então,
o que a gente pode estar fazendo? Nós podemos e devemos usar essa nossa fé, que é essa nossa centelha divina, essa certeza de um futuro melhor, né? E qual seria o futuro melhor naquela região? Uma região de conflito, o que seria o melhor, né? Como diz a oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver guerra, que eu leve a paz. Então, uma situação de grande alegria naquela região seria a conquista da paz, né? Estar em paz, uma região que vive em guerra há séculos. Então, o que nós podemos e devemos estar fazendo? Nós devemos usar a nossa fé, a nossa certeza de que vai chegar um momento que aquela região estará em paz. E vai, né? Porque este mundo é de Cristo. E Cristo é o Cordeiro de Deus, né? É o Senhor da paz. Então, no mundo dele haverá a paz, né? Sobretudo ali entre os seus, né? Os povos da onde ele veio, né? Aonde ele esteve, aonde ele pisou. Então, nós que estamos aí trabalhando na obra de Jesus, do Cristo, que somos soldados do Cristo, ou pelo menos candidatos a isso, nós vamos usar a nossa fé, essa que transporta montanhas, falando em paz, vibrando a paz, desejando a paz, projetando a paz, imaginando aquela região iluminada de paz. Então eu vou fazer essa leitura desse texto pequenininho do Emmanuel, para que a gente, toda vez que for pensar lá na região do Oriente Médio, da faixa de Gaza, tal, que a gente projete essas palavras e esses pensamentos para lá, né? E que um dia, quando a gente conseguir ter essa fé que transporta a montanha, que a gente seja realmente capaz de fazer com que essa vibração transforme e que os de lá também alcancem essa condição, né? Olha, fala em paz. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Então, falar, né? Falar com moderação e com calma e num tom, né? Não agressivo. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Então essa fica a reflexão. Como podemos ajudar? Que tal a gente lançar um desafio para nós mesmos em homenagem aos irmãos que estão ali na situação de dor e de guerra? Eu me abstenho de ficar um dia, 2, 3, sei lá, quantos eu conseguir, falando num tom baixo, sem gritar com ninguém, sem verbalizar violência contra ninguém. Se todo o resto do mundo conseguisse fazer isso, eu acredito que a vibração seria tão poderosa e potente que acabaria com a guerra. E muito mais do que isso, encheria o coração de todos os irmãos que lá estão de amor e de paz. Então que nós façamos a nossa parte. Vamos procurar falar num tom mais baixo e mais amoroso, em homenagem aos nossos irmãos que padecem na guerra, né? Fica o convite. Obrigada a todos, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.
Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje um texto do livro Instruções Psicofônicas. Esse livro é ditado por diversos espíritos e é psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver o capítulo 11, cujo título é Reflexões. Então, o espírito que traz essa mensagem assina no final do texto como Pedro de Alcântara. Antes de ler o texto já citado, vejamos primeiro a observação deixada para este capítulo sobre o autor do texto, que é o Frei Pedro Alcântara. A hora habitual das instruções na reunião da noite de 20 de maio de 1954, fomos honrados com a visita do grande instrutor que conhecemos por Frei Pedro de Alcântara, animador de nossos estudos e tarefas, desde a primeira hora de nossa agremiação, e que, apesar de sua elevada hierarquia na vida superior, não desdenha o socorro aos irmãos em sofrimento, inclusive a nós mesmos, insignificantes aprendizes da verdade. Com a sabedoria que lhe é peculiar, em sua mensagem psicofônica, inclina-nos à responsabilidade e à meditação para que saibamos valorizar o tempo e o serviço como empréstimos do Senhor. Então, nesta apresentação do manifestante entre os encarnados presentes à reunião, ele traz uma mensagem que nos indica recursos para evitarmos atrair espíritos infelizes que procuram dominar os encarnados. Esses espíritos infelizes apresentam maior interesse por aqueles que procuram renovar-se espiritualmente. Vejamos o texto. Filhos, clareando consciências alheias, defendemo-nos contra a denominação das trevas. Vem e segue-me, diz o Senhor ao apóstolo. Levanta-te e anda, recomenda Jesus ao paralítico. Para justos e injustos, ignorantes e sábios, o chamamento do Cristo é pessoal e intransferível. O Evangelho é serviço redentor, mas não haverá salvação para a humanidade sem a salvação do homem. No mundo, é imperioso refletir algumas vezes na morte para que a existência não nos seja um ponto obscuro dentro da vida, porque o espírito desce à escola terrena para educar-se, educando. Dia a dia, milhares de criaturas tornam a pátria espiritual. Esse caiu sob o domínio da espada, aquele tombou ao toque de balas mortíferas. Alguns expiram no conforto doméstico, muitos partem do leito rígido dos hospitais. Todos imploram luz, mas, se não fizeram claridade para si mesmos, prosseguem a feição de caravaneiros ocultos na sombra. Não valem títulos do passado, nem exterioridades do presente. Esse deixou o ouro amontoado com sacrifício. Aquele renunciou ao consolo de afeições preciosas. Outro abandonou o poder que lhe não pertencia. Aquele outro ainda foi arrancado à ilusão. Quantas vezes examinais conosco essas pobres consciências em desequilíbrio que a ventaria da renovação vergasta no seio da tempestade moral? É por isso que, sob a invocação do carinho e da confiança, rogamos, considereis a estrada percorrida. Convosco brilha a abençoada oportunidade. O Espiritismo é Jesus que volta ao convívio da dor humana. Não sufoqueis a esperança na corrente das palavras. Emergi do grande mar da perturbação para o reajuste indispensável. Não julgueis para não seres julgados, porque seremos medidos pelo padrão que aplicamos, pelo padrão que aplicarmos à alheia conduta. Ninguém sabe que forças tenebrosas
se congregam sobre as mãos do assassino. Ninguém conhece o conteúdo de fel da taça que envenenou o coração arremessado ao grande infortúnio. O malfeitor de hoje pode ser o nosso benfeitor de amanhã. Desterrai de vossos lábios toda palavra de condenação ou de crítica. Desalojai do raciocínio e do sentimento toda a névoa que possa empanar a luminosa visão do caminho. Somos chamados ao serviço de todos e a nossa inspiração procede do Senhor, que se converteu no escravo da humanidade inteira. Filhos, urge o tempo. Sem o roteiro da humildade, sem a lanterna da paciência e sem a bênção do trabalho, não alcançaremos a meta que nos propomos atingir. Quão fácil mandar, quão difícil obedecer. Quanta simplicidade na emissão do ensinamento e quanto embaraço na disciplina aos próprios impulsos. Jesus ajudou. Duas grandes e inesquecíveis palavras bastam para cessar a revolta e congelar-nos qualquer ansiedade menos construtiva. Se Jesus ajudou, por que haveremos de perturbar? Se Jesus serviu, com que privilégio exigiremos o serviço dos outros? Reunimos-nos hoje em velhos compromissos. Digne-se o Senhor alertar-nos na reconstituição de nossos destinos. Não vos pedimos senão a dádiva do entendimento fraterno, com aplicação aos princípios que esposamos, reconhecendo a insignificância de nossas próprias almas. Somos simplesmente um amigo. Não dispomos de credenciais que nos assegurem o direito de exigir, mas rogamos, observeis os minutos que voam. Desdobrar-se-ão os dias e a perda de nossa oportunidade diante do Cristo pode ser também para nós mais distância, mais saudade, mais aflição. Não aspiramos para nós, outros, senão a felicidade de amar-vos, desejando-vos a beleza e a santidade da vida. Aceitamos nosso trabalho e nossa lição. Quem foge ao manancial do suor costuma encontrar o rio das lágrimas. Aqueles que não aprendem a dar de si mesmos não recolhem a celeste herança que nos é reservada pelo Senhor. Filhos de nossa fé, urge o tempo. Isso equivale a dizer que a cessação do ensejo talvez não tarde. Façamos luz na senda que nos cabe percorrer. Retiremo-nos do nevoeiro, olvidemos o passado e convertamos o presente em glorioso dia de preparação do futuro. E que Jesus, em sua infinita bondade, nos aceite as súplicas, revigorando-nos o espírito no desempenho dos deveres com que fomos honrados à frente de seu incomensurável amor. Pedro de Alcântara. Esses ensinamentos dados por este Espírito é a prática da caridade, é o exercício da humildade, do perdão, o incentivo a pagar o mal com o bem, e tudo se resume na prática da lei do amor. Fomos criados com a capacidade de amar, mas precisamos descobrir, entender e saber aplicar a lei do amor. No decorrer de nossa evolução, conseguiremos entender e praticar essa lei, desde que não deixemos para depois o exercício dessa lei. Tudo depende de nossas escolhas, e quanto mais cedo começarmos a seguir os ensinamentos, mais rapidamente estaremos conquistando essa alegria de ser capaz de amar e ensinar a lei do amor com a prática do dia a dia. Eu vou ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a lei do amor. Está no capítulo 11
e veremos os itens 8 e 9 deste capítulo. Instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápida dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Agora o item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto, qualquer coisa viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Pois bem, para praticares a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da nossa doutrina. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Vemos então que o nosso planeta ficará melhor, será um planeta muito mais com boas realizações e não haverá tantas dificuldades que criamos hoje em dia, né? E porque a lei do amor estará regendo a todos os habitantes do planeta. Que tenhamos uma noite de paz. Boa noite.